Ok, amigos, então vamos para a nossa retomada. São 11h10, nós iremos pontualmente até o meio-dia. Domingo, é dia de almoçar com a família, outras pessoas, aliás, algumas pessoas vieram de outras cidades, vão retornar, então nós vamos ser bem pontuais no horário. E aqui do ponto de vista da nossa fala, antes da partilha comum com todos, faltam 2 pontos que nós vamos tentar fazermos de forma bem objetiva. Então, o primeiro ponto que a gente traz, relembrando aquela deserção tormentosa e atormentada, e aquele recomeço atormentado e o recomeço exitoso, nós pensamos numa autoavaliação para fazermos aqui conjuntamente, e ninguém precisa falar, contar o seu caso, é para que cada um de nós reflita. Esse seminário é, acima de tudo, para nós, e esse nós significa, inicialmente, nós duas que aqui estamos, somos as principais implicadas nessa autoavaliação. Então, para a gente ver aí como está o nosso comprometimento como espíritas, nós pensamos nessa pergunta, não é nem uma pergunta, essa frase a ser completada. Em relação ao movimento espírita, eu sou simpatizante. E aí, quem é o simpatizante? É aquele que assiste muitas lives e palestras, lê livros espíritas. Esse é o simpatizante, Eu costumo dizer que espírita, simpatizante e católico não praticante são uma e mesma pessoa. Então, quem sou eu? Então, pensem, quem está aqui se encaixa no simpatizante, mas também outra condição é a do colaborador medianamente integrado. Quem é esse? Está vinculado a uma instituição espírita e assiste lives e palestras e lê livros. Então, nós temos algumas palavras-chave aí para destacar. Nós temos vinculado a uma instituição espírita. Então, aquela pessoa que diz, eu assisto palestra lá no Bezerra de Menezes, eu assisto palestra lá no Fraternidade Espírita Luz e Verdade. Então, ela está ali com um vínculo com o grupo. Mas o que é que ela faz nesse grupo? Essa pessoa assiste palestras. Então, ela ainda está na condição do que recebe, do que é assistido, do que é atendido. Então, vejamos que nós temos já um nível aí de diferença. O primeiro é um simpatizante. Ele, de fato, simpatiza com a ideia, mas ele não tem vínculo ainda, nem com o centro espírita físico, nem com o centro espírita virtual. E hoje nós temos muitas possibilidades nos centros virtuais, não só de estudos, não estou falando de estudos virtuais, isso aí tinha muito desde antes da pandemia, mas são centros que funcionam e tem toda uma organização no virtual. Então, quem está no primeiro ponto não está ainda com essa vinculação, mas quem está no segundo, sim. Aí nós temos uma terceira categoria que nós chamamos do colaborador plenamente integrado. Quem é esse? É aquele que está vinculado a uma instituição espírita, primeiro ponto. Segundo ponto, assiste lives e palestras. Terceiro ponto, participa de grupos de estudos, eventos e desenvolve alguma atividade. Então, esse é o colaborador plenamente integrado. Vejamos que ele está com todo esse nível, vinculado a uma instituição, assiste às palestras, ou seja, é um frequentador regular, mas também está no grupo de estudo, é aquele que participa também de eventos como esse e colabora em alguma atividade espírita. Vou fazer um comentário bem breve sobre essa questão dos eventos. Na nossa experiência como espíritas, vinculados à casa espírita, dirigindo casa espírita, dirigindo o movimento espírita, nós ouvimos inúmeras vezes, e eu continuo ouvindo na prática comum da casa espírita, a seguinte observação para algumas pessoas. Não vou para o evento espírita não, porque é pago. Ouço isso direto. E a minha resposta hoje é assim, amiga, ainda é pago. O ideal é que não fosse. Mas nós não conseguimos abrir uma casa espírita, por vez no domingo, com esse conforto de ar-condicionado, sem pagar a Energisa. Porque se não pagar a Energisa, essa energia vai ser cortada. Não sei nem se vocês têm placas solares. Eu acho que vocês estão evoluídos, eu acho que tem não. Eu acho que vocês já tinham placas solares,
Mas veja, né, o ideal era que a gente não pagasse. Aí, por exemplo, sobre o MIEB, até alguém me perguntou ontem, inscrições do MIEB estão abertas, sem concorrência com Patos, porque a gente já sabe que tem que ter evento em João Pessoa, em Campina, em Patos, em Cajazeiro, em Princesa. Então, alguém ontem me perguntou sobre o MIEB. E lá em Campina Grande, né, no período, a pessoa diz assim, não, eu não vou para o MIEB, tem que pagar R$160, eu não vou para o MIEB. Aí eu fico pensando assim, quanto essa pessoa pagaria por uma consulta médica particular se dissesse assim, o plano não aceita. Aquele médico bem bom, aí com paraibano, aquele que só tem João Pessoa. Quanto é a consulta? R$900, vou nem dizer quanto é, né? Aquele que só tem João Pessoa. Agora se dissesse assim, doutor Bezerra de Menezes vai atender e cobra. Quanto seria? Não é? Aí é R$100, 120, 180 de um evento espírita para o qual o doutor Bezerra de Menezes não só vai, mas é o patrono. Entende a nossa relação de valor e precificação? Então a gente está convidada a se revisar. Todos nós estamos sendo convidados a nos revisarmos. Aí o último nível, né? Eu sou um colaborador em processo de reintegração ou de integração. Porque eu já estive lá como simpatizante, eu já estive como colaborador, ou eu até já estava integrado, mas na pandemia eu me dispensei, agora eu estou voltando. Como é mais ou menos a característica desse amigo que está na casa espírita, que está se reintegrando? É aquele que assiste lives e palestras e está em busca de uma instituição para se vincular. Aquela anterior não deu certo, ele mudou de cidade, a instituição mudou, não abriu, enfim, né? Ele está ali, está em busca. Então vejamos que está sendo chamado. Todos esses estão sendo chamados em um dado momento para se integrarem à casa espírita e se integram de forma diferente, né? Às vezes aquele que só é frequentador adora quando vem um expositor de renome nacional e é o primeiro que chega e senta na frente, não é? Mas é o momento dele. Agora nós, espíritas, nós que entendemos que o texto Missão dos Espíritas é para nós, precisamos avançar e ver se nós chegamos aí nesse terceiro nível, que é o nível do colaborador plenamente integrado. Não importa se é 30 por 1 ou se é 5 por 1, importa que multiplique. Sou eu ainda? E agora nós vamos trazer os comentários deste livro de Joana de Ângeles, Entrega-te a Deus, que é um livro de 2010, que na nossa compreensão é um livro de uma pentalogia dentro da obra de Joana de Ângeles, que são 5 livros. Vejamos que os títulos apontam para um vínculo entre eles e eles foram publicados na sequência. Entrega-te a Deus, liberta-te do mal, ilumina-te, rejubila-te e segue em harmonia. Então são 5 livros que constituem essa pentalogia. Vou só repetir para quem quiser memorizar. Entrega-te a Deus, veja só, quem se entrega a Deus liberta-se do mal. Quem se liberta do mal se ilumina. Quem se ilumina, esqueceram o quarto, né? Rejubila-se. Quem se ilumina, rejubila-se. Quem está alegre, rejubilado, segue em harmonia. Então, esses 5 livros, eles constituem uma pentalogia. Nesse livro, o último capítulo extraordinário, intitulado Carta aos Cristãos Modernos. Então, é uma carta para nós. Há toda uma contextualização que eu reli agora de manhã, enquanto eu estava aqui, entrei numa atmosfera extraordinária. Aí foi o momento que os meninos do Seridó chegaram, minha pressão não subiu, mas eu fiquei sem saber o que dizer no começo. E aí desse texto nós separamos os compromissos que cabem aos cristãos. São 16. Nós não vamos comentar todos em função do tempo, mas nós vamos ler todos e comentar alguns. Então, o primeiro compromisso que nos cabe, nós que estamos naquele terceiro nível, colaborador plenamente integrado, que nos cabe proceder de maneira compatível com os ensinos do Mestre de Nazaré,
revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais, de forma que a dor e o desespero, por fim, fujam envergonhados da terra, cedendo lugar à alegria e à felicidade que estão reservados a todos os servidores do bem. Então, dos 4 que nós separamos para esse slide inicial, eu vou comentar só esse, para reforçar algo que nós já sabemos. Nos cabe proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré. Aí, quais são os ensinamentos de Jesus? Vou só lembrar aqueles que nós já dissemos hoje de manhã. Se ensina, não. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida, para a tarefa espírita. Temos uma amiga em que ela tem muita dificuldade com esse ensinamento de Jesus, porque ela diz sim a todas as tarefas, mas ela, evidentemente, não consegue cumprir com todos os convites, né? Outro ensino de Jesus: a boca fala do que o coração está cheio. Prestemos atenção naquilo que nós dizemos, e a forma como dizemos, e as palavras que escolhemos para aquilo que dizemos, né? Prestemos atenção às bem-aventuranças, para falar de algo que, particularmente, eu, Suene, Alisson, estamos muito imersos. As bem-aventuranças é atravessar um portal. Eu me peguei nesse sentido, né? Quanto é que nós estamos entendendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, conforme o texto A Paciência, da própria Joana de Ângeles, que assina como espírito amigo em O Evangelho segundo o Espiritismo. Por vezes nós estamos na aflição, desesperados, como os que não conhecem Jesus ficam desesperados. Não é que a dor não nos desespere, não é que a dor não doa, não é que é para ser alegre na dor, é para compreender e ressignificar a dor com toda a dor que ela nos traz. Então, esse ensino aí é o que, pelo menos aos meus ouvidos, fala muito forte e me chama para o meu eixo, né? Quando eu saio, voltar. Cabe proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré. Aí depois, reconstruir a cultura dentro de padrões morais saudáveis, aplicando os recursos valiosos já conquistados em benefício da sociedade, em vez dos grupos econômicos que exploram e exaurem o povo, constitui compromisso inadiável. Então, nós que trabalhamos na divulgação espírita, estamos chamados aqui, reconstruir a cultura. Ter a coragem de enfrentar, se for o caso, a degradação moral e a humilhação na defesa dos fracos e desvalidos. Minha gente, os fracos e desvalidos, a gente precisa aprender a defender. Lá em casa eu brinco que a gente precisa aprender a defender os fracos e desvalidos, nem que seja torcendo no futebol. E aí todo mundo ri de mim, mas a gente tem que começar, né? Aí tem um time no campeonato paraibano, e algumas pessoas vão conhecer, o São Paulo Cristal. Eu torcia pelo São Paulo Cristal, porque ele era o pior da Série A, e ele foi para a Série B. Ele está na Série C, ele foi desclassificado, agora ele não é mais próximo, não. Aí eu digo, a gente tem que começar. A gente está brincando, mas a gente tem que começar, minha gente, a ter essa defesa dos fracos e dos desvalidos. Esse é o nosso lado. E não é passar a mão na cabeça deles. É entender que se não houver uma voz que fale por eles, eles serão abafados. Então, Joana nos chama para essa atitude. E aí depois, não tergiversar ante o dever ou negociar com a mentira. Ou seja, não nos cabe, né, ser mais ou menos, ser morno em cima do muro, né, e não fazer esse pacto com a mentira para manter-se ao lado dos triunfadores da ilusão. Não nos cabe. Quem está com os fracos e oprimidos, né, está naquela direção de Jesus. E fracos e oprimidos não significa só pobres materialmente. São os fracos e oprimidos em todos os sentidos. Não é indispensável viver o Evangelho em toda a sua magnitude, né? Então, veja só, quando a gente diz assim que é preciso viver o Evangelho em toda a sua magnitude, é preciso que a gente não só reproduza o que o Evangelho diz, mas é preciso que a gente vivencie no nosso dia a dia.
Né? E aí, assim, ensino espírita, quais são as práticas espíritas? Será que eu faço evangelização no lar? Será que eu trago as minhas crianças para a evangelização espírita? Será que eu entendo a importância da água frutificada? Será que eu entendo a importância do passe, os vários tipos de passe que existe? Né? E aí, dentro desse contexto, né, qual é o meu trabalho no desenvolvimento da caridade, que é uma das grandes bandeiras da doutrina espírita? Não se vos impõe o abandono do mundo em forma de fuga psicológica. Olha só. Né? Então, essa é muito interessante, porque Joana vai dizer que é preciso viver no mundo sem ser do mundo. Né? E não fugir psicologicamente. Porque às vezes a gente quer simplesmente se afastar daquele problema, se afastar daquela situação, se afastar daquela pessoa, né? E aí, assim, a gente já sabe que não coopera com o nosso processo de evolução, porque se fosse assim, a gente ia para uma ilha deserta, ficava lá, né, 60, 70 anos, desencarnava, não tinha tido atrito com ninguém, mas também não tinha tido evolução nenhuma, né? Ninguém lhe questionou, ninguém lhe enfrentou, ninguém lhe contradisse. Então, onde é que teve ali, né, o momento de você, né, de fato, provar que você já adquiriu, né, paciência, humildade, benevolência, se você não foi testado nesse processo, né? Então, é preciso viver no mundo sem ser do mundo e não fugir psicologicamente do mundo. E a gente tem várias formas de fuga, né? Deve-se viver com normalidade, enfrentar situações difíceis com honradez, né? E aí também nos cabe assim, o nosso papel como espírita, né? Então, nós sabemos que os desafios irão nos alcançar. E nós sabemos que é da lei, né, que ele nos alcance, porque nós estamos no mundo de prova e expiação, porque nós não somos espíritos nas nossas primeiras encarnações, porque nós nos equivocamos e a gente tem, né, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, né? Porque as aflições vão nos alcançar a partir das nossas escolhas, né? Então, a lei de causa e efeito ali se fazendo presente. Mas como é que a gente está enfrentando a situação difícil? Porque, assim, a dor, ela pode nos alcançar, mas o desespero é nosso, né? Então, uma coisa é como é que eu estou vivenciando a minha dor, né? E outra coisa é, em sabendo, né, que a morte não existe, em sabendo que tudo é temporário, como é que eu já consigo passar por essa situação sem o desespero, ou como se não soubesse ainda, né, de todo o conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos traz, né? É indispensável manter-se a alegria de viver. Minha gente, como isso é bonito, né? Vejam só, a gente está vivendo um momento em que, sobretudo, eu trabalho com adolescente, né? E parece assim, o discurso do adolescente é ser do contra, é ser um negativista. Assim, parece que quanto mais negativo ele é, mais ele é o melhor da turma, né? O que reclama mais, o que fala mais. Mas a Joana está dizendo ao contrário, é preciso a gente manter a alegria de viver, né? Porque não precisa a gente estar cultivando a depressão, cultivando o negativismo. É preciso que a gente mantenha a nossa alegria de viver. E manter essa alegria de viver também não quer dizer que a gente esteja sempre eufórico, porque aí é um outro extremo, né? Então, a alegria de viver é o reconhecer-se, né, grato na oportunidade que nós temos no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente esquece de agradecer pelas coisas simples, né? Aí eu acordei, eu estou respirando. Às vezes é tão automático, eu já acordei, eu já levantei. Pergunta para quem tem asma. Pergunta para quem tem asma o que é uma crise
Então, respirar bem não é motivo de gratidão, né? Então a gente vai vendo assim, que às vezes pequenas coisas estão na nossa alegria de viver. A gente vinha comentando, na viagem para cá, a gente vinha comentando sobre os desafios de alguns colegas, né? E a gente dizendo assim, Senhor, cada um segundo as suas obras, segundo as suas cruzes. Porque nós não conseguimos, há situações que eu vejo os colegas passarem que eu digo assim, eu ainda não tenho força, se fosse comigo, né? Por que que não é comigo? Porque Jesus sabe que eu ainda não tenho força para esse nível de desafio. Então, cada um vai ter o seu desafio, mas é preciso que a gente encontre no nosso dia a dia os motivos da alegria de viver. E é preciso que a gente cultive esses pequenos momentos de alegria de viver, porque são esses momentos de felicidade que vão nos fazer suportar os momentos difíceis. É preciso que a gente tenha memórias de felicidade, que a gente colecione momentos felizes, para que quando a gente tenha uma dificuldade, a gente tenha em que se amparar. Porque quando a gente não tem, parece que a vida não tem sentido. Quando a gente não passa a olhar para a vida, né, com essa alegria de viver, e a gente se depara com um desafio, aí vem o desespero. Porque parece que nada fez sentido. Né? Então, aí o exercício, e Joana é muito feliz, trazendo aí essas lições, né, nessa carta aos cristãos. Cultivai as expressões simples da existência, a generosidade para com todos e com a natureza, mantendo-vos igualmente modestos e desataivados. Ou seja, né, é viver, e aí a gente lembra assim, a alegria dos primeiros cristãos. É na simplicidade, é no afeto sincero, né? A gente não precisa aí estar ostentando, né, nada, mas é preciso estar exercitando a generosidade. E essa generosidade é com o próximo, é com o meio ambiente, né, é com a natureza, porque a gente é responsável pelo planeta que a gente recebeu. Desenvolver a solidariedade para com todos, especialmente para com os da Grey Espírita. Olha, que Joana não deixa passar nada. Ela podia dizer assim, desenvolver a generosidade, a solidariedade para com todos. Né? Não é geral, não é assim que tem que ser. Mas ela chama a atenção. Por quê? Porque muitas vezes a gente mesmo quer ser o juiz e o carrasco do coleguinha. Porque às vezes na tarefa espírita, no lugar de a gente estar acolhendo o outro, a gente está apontando o defeito dos outros. E a gente esquece que quando a gente aponta o dedo para o vizinho, a gente tem 3, virados para mim. Né? Então quando eu estou vendo o erro no outro, e os meus? Certamente eu tenho mais, senão eu não reconheceria o erro nele. Né? Então faz parte também do nosso exercício de solidariedade para acolher aqueles, né, da tarefa espírita, que a gente possa, né, voltando aqui para o amanhecer da nova era, tal qual aí o senhor Anacleto foi acolhido, que a gente possa trazer, né, essa colocação. Então, nós seguimos aqui, e eu desacelerei o pensamento, porque eu achei um negócio interessante aqui no texto, eu digo no final. Vejamos que Joana nos chama para, como espíritas, evitar o ressentimento e o melindre. Então, evitai o ressentimento e o melindre, a maledicência e a inveja. Então, é transformação moral, gente. É aquilo que Kardec nos chamou lá. O verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral. Joana de Ângeles tem vários exercícios. Um deles é que nós escolhamos um problema, elejamos um problema, uma dificuldade, que nós sabemos que é um traço de personalidade, de caráter, às vezes, que precisa ser ali ajustado, né?
ao ensino moral do Cristo. E aí nós escolhemos 90 dias para trabalhar. E por que 90 dias? Porque é fácil de transformar? Não. Porque se for um ano a gente esquece. A gente se perde. Então tem que ser mais ou menos tipo, sabe aquele jejum da quaresma dos católicos? 40 dias. Porque é só aquele tempinho, aí dá para fazer o esforço. Né? Então 90 dias ali para a gente ficar de olho e ir se transformando como exercício para superar esses traços. Porque nós estamos mergulhados no caldo cultural reencarnatório. Melindre, maledicência, ressentimento, inveja são desse caldo cultural aí. Se a gente não se separa desse caldo ou faz um esforço para nesse caldo a gente se identificar como espíritas, dá muito trabalho. Porque a gente é espírita na casa espírita, mas não é espírita lá fora. Ou às vezes nem é espírita dentro da própria casa espírita. Nós vivemos experiências de casa espírita em que as pessoas contavam piadas absolutamente improváveis para qualquer outro lugar, muito menos para a casa espírita, sobre negros, sobre pessoas que fazem outras opções para a sua sexualidade, sobre mulheres, e contavam antes de a gente ir fazer a palestra. Haja sintonia, né? E a tendência é rir. Mas como espíritas, esse humor do senso comum, ele não nos serve, porque isso não é a alegria de viver, né? É algo que nós temos que ter muito cuidado no movimento espírita. É o famoso humor do brasileiro, que faz graça sobre tudo. Aí essa graça, né, esse humor, a partir de um paradigma materialista. Isso não tem a ver conosco. Né? Então a gente precisa ficar muito atento. Depois, ser afáveis, gerando simpatia sem afetação, ternura sem pieguismo, onde quer que estejamos. Então, esse aqui é um cuidado, né? Ser afável, né? Com todos. Mas também ninguém precisa ser meloso com todo, nem estar na vida de todo mundo, né? Aí pode ser muito amigo, como Joaquim e Oswaldo, né? Mantendo aí a amizade ali no trilho, né, amigos? Ali aquela amizade sincera no trilho, ser afáveis. Mas não são numerosos. Não são, de jeito nenhum, né? Não são, de jeito nenhum. Nem as esposas. Não, de forma alguma, né? E esse respeito mútuo, né? Nesses anos todos trabalhando juntas, uma amiga já nos perguntou, que a amiga de nós duas, da Tarefa Espírita, uma vez estava numa casa espírita e disse: para aí, me diga uma coisa, vocês já brigaram alguma vez? Não, nunca brigou, mas deveria. Vocês já deveriam ter brigado. Não, nós nunca brigamos. Nós trabalhamos juntas aí, uns 30 anos, talvez, arredondadamente, e aprendemos, né, essa sintonia. Claro que há coisas que eu faço... Ela está dizendo 30 para ser modesta, mas pode estar um pouquinho mais. Há coisas que eu faço, né, que certamente Suênia não concorda, não combina, coisas que eu digo, e vice-versa. Isso não é exemplo para ninguém. É o desafio de nos mantermos na tarefa com Jesus. Porque, né, ai de mim se não fosse Suênia, me chamando a atenção. Às vezes que me ligam, me chamam a atenção. E eu posso dizer, ai dela se não fosse eu. Né? Às vezes também, amiga, estou por aqui. Né? Então não é assim, é Oswaldo, Joaquim, é Denise, Suênia, é fulano e cicrano. Né? E criar essa amizade na casa espírita, esses laços são muito importantes. E respeito, né, que você vai desenvolvendo para com o pensamento do outro, com a opinião do outro. Eu posso não concordar, mas é do outro, não é meu. Então, tem o limite aí, você vai. E se o outro não está afetando a doutrina espírita, né, vamos respeitar. Outro dia eu vivi uma experiência muito interessante. Eu estava numa live com o Geraldo Campete, e era uma live da FEB. E alguém postou nos comentários agressivos contra a federação. E Geraldo leu nos comentários. Como eu estava muito focado na live, eu não estava com foco nos comentários. Aí ele começou a fazer uma defesa da FEB, então fez uma defesa veemente. Meu Deus do céu, o que foi isso? Quem foi que baixou aí, Geraldo? Aí eu olhei o comentário e vi que era um comentário agressivo sobre a FEB. Quando terminou a palestra, ele disse assim: amigos, talvez eu tenha exagerado, mas batam em mim, falem mal de mim, mas não falem da FEB na minha frente. Sabe? A instituição, o trabalho, não significa dizer que a instituição é irretocável, mas há críticas que também não cabem, né? Então foi
foi nesse sentido. Então a gente precisa aprender esse cuidado aí de respeitar o outro sendo afetivo. Depois, em todas as circunstâncias, cantai hosanas ao Senhor pelos vossos atos. Esse é o nível paulino. Nós não chegamos ainda, né? Paulo, em tudo dá graça, sua carta. Nós estamos aprendendo. Depois, tende tento e esvazie a luz da verdade. Ou seja, tenham atenção. Essa chamada para nós foi na 11ª hora. Nós estávamos lá no limbo, mas nós fomos chamados. Então, precisamos ter tento e esvaziar a luz da verdade. E veja como Joana é guardadina, né? Porque ela não trouxe uma palavra assim, sofisticada, não. Ela chamou na xepa. Tome tempo. É o que a gente diria. Tome tempo, crie juízo. Não é? Joana foi ali curto e grosso. Não tem o que dizer que não entendeu de Joana. Porque tem um povo que diz assim, a Joana fala muito difícil, não sei o quê. Não, meu filho, tome tempo na sua vida. Tome juízo. A editora botou uma notinha aqui, acho que é para leitores não nordestinos. Eu teria botado aqui, né? Leitores não nordestinos, tem de tento a ficar, né? Ficar antenado. Depois, sede fiéis ao compromisso assumido desde antes do berço e levai-o adiante em hinos de louvor e de ação, como nos primeiros dias do martiriológico que ficaram no passado. Aqui a gente desacelera, respira e pensa, porque é de chorar profundamente, né? Sede fiéis ao compromisso assumido antes do berço. Então nós fomos chamados para essa tarefa, não importa qual, fomos chamados. E por fim, nunca temais aqueles que somente alcançam o corpo e nada podem fazer ao espírito. Ou seja, as nossas ideias, ao nosso entusiasmo. Os que somente atingem o nosso corpo, mas não são capazes de mudar as nossas ideias, não os temamos, porque o chefe é Jesus. É Ele que é o chefe, é Ele que nos comanda. Dito isso, amigos, né, fiquei muito emocionados. Eu estava batendo os olhos aqui no texto enquanto o Senhor falava. Esse capítulo está aqui com uma indicação rara nos textos de Joana por Divaldo. Paris, 12 de junho de 2010. Eu fiquei aqui, 12 de julho, essa data não é tão importante assim. Por que 12 de julho? Normalmente os textos datados de Joana de Ângeles são textos datas importantes. 18 de abril, 3 de outubro, 5 de maio, que é o aniversário de Valdo, 19 de fevereiro, que é a data do último desencarne dela, 25 de dezembro, são datas simbólicas importantes. Aí eu bati o olho aqui e disse, 12 de julho não é uma data importante. E tem duas marcações aqui de duas leituras diferentes. Aí eu fui no prefácio do livro, que na verdade é uma apresentação, e é de 2 dias depois. É de Salvador, 14 de julho de 2010. Aí faz sentido. 14 de julho é a queda da Bastilha. Então faz sentido. Igualdade, fraternidade, liberdade. Faz todo sentido que a carta aos cristãos novos tenha sido escrita nessa ambiência de um momento forte para a humanidade e para a França. Então essa é só uma dica, né? Prestemos atenção nessas datas, que elas não são à toa. Pronto, então dissemos, não foi? Bom, queridos, chegando a esse momento, né, que a gente possa refletir sobre o nosso compromisso, né, com a doutrina espírita, né, conosco mesmo, com a nossa transformação moral, né, daí o título do nosso seminário, né, ser espírita, ser comprometido. A gente abre esse espaçozinho, né, a gente tem aí uns 10 minutinhos, né, para que vocês possam ou fazer alguma colocação, ou se quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade para colaborar, porque se deixar a gente fala, porque a gente fala muito e a gente passa o dia aqui, mas a gente está na disciplina, né, Melissa? Até meio-dia.